pois eu aprendi em qualquer estado em que estou a estar contente com isso. Filipenses 4, verso 11. O apóstolo Paulo era um homem muito culto, mas não menos importante em suas múltiplas aquisições na ciência. Ele aprendera a ficar contente. Esse aprendizado é muito melhor do que é adquirido nas escolas. Seu aprendizado pode olhar cuidadosamente para o passado, mas com muita frequência, aqueles que abatem as relíquias da antiguidade com entusiasmo são indiferentes ao presente e negligenciam deveres práticos da vida diária. Seu aprendizado pode revelar línguas mortas para aqueles que nunca tirarão nenhum benefício vivo delas. Muito melhor o aprendizado do apóstolo. Era uma coisa de utilidade sempre presente, igualmente útil para todas as gerações. Uma das mais raras, mas uma das realizações mais desejáveis. Eu coloco o polemista sênior de nossa época e o mais culto de nossos homens de Cambridge na forma muito inferior em comparação com este apóstolo erudito, pois este certamente é o mais alto grau em humanidades que um homem pode atingir, por ter aprendido em qualquer estado que esteja, estar contente. Você verá imediatamente pela leitura do texto, na própria superfície, que o contentamento em todos os estados e situações não é uma propensão natural do homem. As ervas daninhas crescem rapidamente. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais ao homem quanto os espinhos ao solo. Você não precisa semear cardos e sarças. Eles surgem com bastante naturalidade, porque são naturais da terra, estão em seu habitat natural, sobre a qual repousa a maldição. A mesma maldição que está sobre eles está sobre a terra. Então você não precisa ensinar aos homens a reclamar. Eles reclamam rápido e naturalmente. Mas as coisas preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos trigo, devemos arar e semear. Se quisermos flores, deve haver o jardim e todos os cuidados do jardineiro. Agora, o contentamento é uma das flores do céu, e se o quisermos, deve ser cultivado. Não crescerá em nós por natureza, é a nova natureza que pode produzi-lo. E mesmo assim devemos ser especialmente cuidadosos e vigilantes para manter e cultivar a graça que Deus semeou nele. Paulo diz: aprendi a estar contente. É o mesmo que dizer que ele antes não estava ou não vivia assim. Custou-lhe algum esforço chegar ao mistério dessa grande verdade. Sem dúvida, ele às vezes pensava que havia aprendido e então desabava. Frequentemente também, como meninos na escola, ele tinha os nós dos dedos batidos. Frequentemente ele descobriu que não era fácil aprender esta tarefa. E quando finalmente a alcançou e poderia dizer: eu aprendi, em qualquer estado e situação, estar contente, ele era um velho de cabelos grisalhos, às margens do túmulo, um pobre prisioneiro trancado na masmorra de Nero, em Roma. Nós, meus irmãos, podemos muito bem estar dispostos a suportar as enfermidades de Paulo e compartilhar a masmorra fria com ele, se nós também pudermos, de qualquer maneira, atingir tal grau de contentamento. Não cedam, nenhum de vocês, à ideia boba de que pode ficar contente sem aprender, ou aprender sem disciplina. Não é um poder que pode ser exercido naturalmente, mas um conhecimento a ser adquirido gradualmente. As próprias palavras do texto podem sugerir isso, mesmo que não o saibamos por experiência própria. Não precisamos ser ensinados a murmurar, mas devemos ser ensinados a concordar com a vontade e o agrado do Senhor em todas as situações. Quando o apóstolo pronunciou essas palavras, ele imediatamente fez um comentário sobre elas. Leia o 12º versículo. Eu sei ser humilhado e sei ter abundância. Em todas as coisas e de todos os modos sou instruído a estar farto e a ter fome, a ter abundância e a sofrer necessidades. Observe primeiro que o apóstolo disse que sabia como ser humilhado. Um conhecimento maravilhoso esse. Quando todos os homens nos honram, então podemos muito bem estar contentes. Mas quando o dedo do desprezo é apontado para nós, quando nosso caráter é tido em má reputação e os homens nos deixam de lado, é necessário muito conhecimento do Evangelho para ser capaz de suportar isso com paciência e alegria. Quando estamos crescendo em posição, honra e estima humana,
É um trabalho fácil ficar contente. Mas quando temos que dizer como João Batista, devo diminuir, ou quando vemos algum outro servo adiantado indo na nossa frente, em nosso lugar, e outro homem segurando a palma da mão que tanto desejávamos segurar, não é fácil ficar quieto e, sem um sentimento de inveja, gritar com Moisés: Oxalá todos os servos do Senhor fossem profetas. Ouvir outro homem elogiado às suas próprias custas, para descobrir suas próprias virtudes feitas como uma folha para apresentar a excelência superior de algum novo rival, isso, eu digo, está além da natureza humana, ser capaz de suportá-lo com alegria e gratidão, e bendizer o nome de Deus. Deve haver algo nobre no coração do homem que é capaz de depositar todas as suas honras tão prontamente quanto as recebeu, quando ele pode se submeter tão alegremente a Cristo para humilhá-lo, como para erguê-lo e sentá-lo em um trono. E, no entanto, meus irmãos, nenhum de nós aprendeu o que o apóstolo sabia. Se não estivermos dispostos a glorificar a Cristo com vergonha, ignomínia e opróbrio, como também com honra e estima entre os homens. Devemos estar prontos para desistir de tudo por ele. Devemos estar dispostos a descer, a fim de que o nome de Cristo possa ascender e ser o mais conhecido e glorificado entre os homens. Eu sei como ser humilhado, diz o apóstolo. Seu segundo conhecimento é igualmente valioso. Eu sei como ter abundância. Há muitos homens que sabem um pouco sobre como ser humilhados, que não sabem absolutamente nada em como ter abundância. Quando são colocados na cova com José, eles olham para cima e veem a promessa estrelada e esperam uma fuga, um livramento de Deus. Mas quando eles são colocados no topo de um pináculo, suas cabeças ficam tontas e eles estão prontos para cair. Quando eram pobres, costumavam lutar, como disse um dos nossos grandes poetas nacionais em seus versos. No entanto, muitas coisas, impossíveis de pensar, foram por necessidade a perfeição total. A ousadia da alma procede daí, agudeza de espírito e diligência ativa, prudência imediata e fortitude que dá. E se, recebido em paciência, conserta nossas vidas. Mas marque os homens depois que o sucesso coroar suas lutas. Seus problemas acabaram, eles são ricos e enriquecidos com bens. E você nunca viu um homem que saltou do nada para a riqueza, quão orgulhoso ele se torna, quão vaidoso, quão intolerante. Ninguém pensaria que aquele homem jamais mantivesse uma loja. Você não acreditaria que aquele homem em alguma vez vendeu meio quilo de velas, certo? Ele é tão grande aos seus próprios olhos que alguém poderia pensar que o sangue de todos os Césares deve correr em suas veias. Ele não conhece seus velhos conhecidos. O amigo familiar de outros dias, por ele agora passa quase sem um aceno de reconhecimento. O homem não sabe abundar, não sabe ter abundância. Tornou-se orgulhoso, é exaltado acima de toda medida. Tem havido homens que foram levados por um período de tempo à popularidade na igreja. Eles pregaram com sucesso e fizeram uma obra poderosa. Por isso o povo os honrou, e com razão. Mas então eles se tornaram tiranos, eles cobiçaram a autoridade, eles olharam com desprezo para todos os outros, como se os outros homens fossem pequenos pigmeus e eles fossem gigantes enormes. Sua conduta tem sido intolerável e eles logo foram lançados de seus lugares altos, porque não sabiam como ter abundância. Certa vez, um pedaço de papel foi colocado no púlpito de George Whitefield e o que estava escrito era: um jovem que recentemente herdou uma grande fortuna pede as orações da congregação para que Deus o ajude. Muito bem esse pedido de oração. É muito necessário, pois quando subimos a colina precisamos de oração para que possamos ser mantidos firmes. Descendo a colina da fortuna, não existe metade do medo de tropeçar. O cristão com muito mais frequência desgraça a sua profissão de fé na prosperidade do que quando está sendo humilhado. Existe outro perigo, o perigo de se tornar mundano. Quando o homem descobre que sua riqueza aumenta, é surpreendente como o ouro gruda em seus dedos. O homem que tinha apenas o suficiente pensou que se tivesse mais do que precisava, seria extremamente liberal. Com uma bolsa de shilling, ele tinha um coração de shilling. Mas agora, com uma bolsa de libras, ele também tem um coração de libras. Ele descobre que o dinheiro adere e não consegue soltá-lo.
Você já ouviu falar da aranha que é chamada de fiandeira de dinheiro? Eu não sei por que é chamado assim, exceto que é uma espécie de aranha que você não consegue tirar dos dedos. Fica por um lado, depois por outro lado, então na sua manga, então aqui e ali, e você não pode se livrar dela a menos que a esmague completamente. Assim é muitos que de repente recebem em abundância. O ouro é uma coisa boa quando usado. A força, os nervos do comércio e da caridade. Mas é uma coisa ruim para o coração e gera ferrugem fétida. O ouro é uma coisa boa para se apoiar, mas uma coisa ruim para ter sobre os lombos ou sobre a cabeça. Não importa que uma terra seja muito preciosa se um homem é enterrado vivo nela. Oh, quantos cristãos há que parecem ter sido destruídos por sua riqueza. Que fraqueza de alma e negligência das coisas espirituais foram provocadas pelas próprias misericórdias e generosidades de Deus. No entanto, isso não é uma questão de necessidade, pois o apóstolo Paulo nos diz que ele sabia ter abundância. Quando ele tinha muito, ele sabia como usar. Ele havia pedido a Deus que se mantivesse humilde, que quando tivesse uma vela cheia, pudesse ter bastante lastro, que quando sua taça transbordasse, ele não a deixasse correr para o lixo, que em seu tempo de fartura ele pudesse ser pronto para dar aos que precisavam, e que como mordomo fiel ele pudesse ter tudo o que tinha à disposição do seu Senhor. Este é um aprendizado divino. Eu sei ser humilhado e sei como ser exaltado. O apóstolo prossegue dizendo: em toda parte e em todas as coisas fui instruído tanto a ter fartura como a passar fome. Essa é uma lição divina. Me deixe dizer, saber como ser farto, pois os israelitas já se fartaram uma vez e enquanto a carne ainda estava em suas bocas, em seus dentes, a ira de Deus se acendeu sobre eles e desceu sobre eles. E tem havido muitos que pediram misericórdia para que pudessem satisfazer a luxúria de seus próprios corações. Como está escrito, o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. A plenitude do pão muitas vezes produz a plenitude do sangue, e isso produz devassidão de espírito. Quando os homens têm muito da misericórdia de Deus, estranho que tenhamos que dizer isso, mas é um grande fato. Quando os homens têm muito da misericórdia providencial de Deus, muitas vezes acontece que eles têm muito pouco da graça de Deus, e pouca gratidão pela generosidade que receberam. Eles estão cheios e se esquecem de Deus. Satisfeitos com a terra, eles estão contentes em viver sem o céu. Fiquem tranquilos, meus queridos ouvintes. É mais difícil saber estar na fartura do que saber passar fome. Saber como estar com fome é uma lição dura, mas saber como estar satisfeito é a lição mais difícil, afinal. Tão desesperada é a tendência da natureza humana para o orgulho e o esquecimento de Deus. Assim que temos um estoque duplo de maná, começamos a acumulá-lo. Ele cria vermes e se torna um fedor nas narinas de Deus. Tome cuidado para pedir em suas orações que Deus lhe ensine como a ter fartura. O apóstolo sabia ainda mais como experimentar os dois extremos da plenitude e da fome. Que provação é essa? Ter um dia um caminho repleto de misericórdias e abundância e no dia seguinte encontrar o solo abaixo de você estéril de todo conforto, sem conforto algum. Posso imaginar prontamente o pobre homem contente com sua pobreza, pois está acostumado a ela. Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas para um homem que possuía muito dos bens deste mundo e, portanto, estava cheio, ser levado à penúria absoluta, ele é como o pássaro que uma vez voou nas asas mais altas, mas agora está na gaiola, está enjaulado. Aquelas pobres cotovias que você às vezes vê nas lojas sempre parecem estar olhando para cima e estão constantemente bicando os fios, batendo as asas e querendo voar para longe. Assim será com você, a menos que a graça o impeça. Se você foi rico e foi rebaixado a ser pobre, achará difícil saber como ter fome. Na verdade, meus irmãos, deve ser uma lição dura. Às vezes reclamamos dos pobres que murmuram. Murmuraríamos muito mais do que eles se sua sorte caísse sobre nós. Sentar-se à mesa onde não há nada para comer e 5 ou 6 crianças chorando por pão bastavam para partir o coração do pai.
Ou para a mãe, quando seu marido foi levado ao túmulo, olhar ao redor na casa abatida pela escuridão, apertar seu filho recém-nascido contra o peito e olhar para os outros com o coração viúvo, lembrando que eles estão sem um pai para buscar seu sustento. É preciso muita graça para dizer como Paulo, sei passar fome. E para o homem que perdeu sua situação e tem caminhado por toda Londres, talvez 1000 milhas, para conseguir um lugar e ele não consegue um, para voltar para casa e saber que quando ele enfrentar sua esposa, sua primeira pergunta será: você trouxe pão para casa? Você encontrou algo para fazer? Encontrou trabalho? E ter que dizer a ela: não houve portas abertas para mim. É difícil provar a fome e suportá-la com paciência. Tive de admirar e olhar com uma espécie de reverência para alguns dos membros desta igreja, quando por acaso fiquei sabendo depois de suas privações. Eles não contaram a ninguém e não quiseram vir a mim, mas suportaram suas dores em segredo, lutaram heroicamente por todas as suas dificuldades e perigos e saíram mais do que vencedores. Irmãos e irmãs, parece uma lição fácil quando você chega a ver isso em um livro, mas não é fácil quando você começa a colocá-la em prática. É difícil saber como estar saciado, mas é uma coisa afiada saber como estar com fome. Nosso apóstolo tinha aprendido tanto como ter abundância, como a padecer necessidades. Tendo assim exposto a você o próprio comentário do apóstolo Paulo, ao ampliar as palavras do meu texto, deixe-me retornar à própria passagem. Você pode agora perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu este pacífico estado de espírito. E de uma coisa podemos ter certeza: não foi por um processo estoico de autogoverno, mas simples e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Você pode facilmente imaginar um nobre cuja casa é uma morada de luxo, viajando por partes estrangeiras para fins de descobertas científicas ou saindo para comandar alguma expedição militar a serviço do seu país. Em qualquer dos casos, ele pode ficar satisfeito com sua tarifa e sentir que não há nada para se lamentar. E por quê? Porque ele não tinha o direito de esperar nada melhor, não porque isso tivesse qualquer comparação com sua posição, fortuna ou posição social em casa. Então nosso apóstolo, ele disse: nossa conversação ou cidadania está no céu. Viajando pela terra como um peregrino estranho, ele se contentou em levar comida de viajantes. Ou, entrando no campo de batalha, ele não tinha fundamento para reclamar de que perigos e angústias, às vezes, deviam cercar seu caminho, enquanto, em outras ocasiões, uma trégua lhe dava alguns intervalos pacíficos e agradáveis. Novamente, alertando para o texto, você notará que a palavra "com isso" está escrito em itálico. Se, portanto, não a omitirmos, não precisamos colocar sobre ela uma forte ênfase na interpretação. Não há nada na fome ou sede ou nudez ou perigo para convidar nosso contentamento. Se estivermos contentes em tais circunstâncias, deve ser por motivos mais elevados do que nossa própria condição permite. A fome é um espinho afiado quando nas mãos de uma necessidade severa, mas a fome pode ser voluntariamente suportada por muitas horas quando a consciência faz o homem querer jejuar. A reprovação pode ter uma presa amarga, mas pode ser bravamente suportada quando estou animado pelo senso de justiça da minha causa. Agora, Paulo contou que todos os males que aconteceram a ele eram apenas incidentes em seu serviço, no serviço do seu Senhor. Então, pelo amor que ele tinha pelo nome de Jesus, as privações da servidão ou da automortificação pousaram de leve em seus ombros e foram toleradas alegremente por seu coração. Há ainda uma terceira razão pela qual Paulo estava contente. Vou ilustrar isso. Muitos veteranos sentem grande prazer em relatar os perigos e sofrimentos de sua vida passada. Ele olha para trás com mais do que contentamento, muitas vezes com autossatisfação para os terríveis perigos e angústias da sua carreira heróica. No entanto, o sorriso que ilumina os seus olhos e o orgulho que aparece em sua sobrancelha elevada e enrugada enquanto ele conta suas histórias não estavam lá quando ele estava no meio das cenas que agora está descrevendo. Só depois que os perigos passaram e que os temores diminuíram e a questão está completa, que seu sentimento se transformou em uma chama. Mas Paulo estava em um terreno vantajoso aqui. Em todas essas coisas, ele disse: somos mais do que vencedores.
testemunhe sua viagem em direção a Roma. Quando o navio em que ele navegava foi arrebatado e conduzido por um vento tempestuoso, quando a escuridão cobriu os céus, quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, quando a esperança faltou a todos os corações, só ele se levantou com coragem viril. E por quê? O anjo de Deus ficou ao lado dele e disse: não temas. Sua fé é no verdadeiro dom de Deus a todos aqueles que lhe deu o seu Filho, e como tal, ele tinha tanto contentamento pacífico em seu peito enquanto durou a tribulação, como quando ela terminou. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.